Aleluia. Você é grato por isso, querido? Isso que você acaba de cantar é o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, no quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. No versículo 4, na NVT diz: mas Deus é tão rico em misericórdia. Você pode dizer glória a Deus por isso? Digo, meu Pai é rico. Diga, Ele é tão rico em misericórdia. Ele me amou de tal maneira, mesmo eu estando morto em delitos e pecados, Ele me deu vida. Diga, Ele me deu vida. Ele me devolveu a razão de viver. Obrigado, Senhor. Renda graças a Ele. Diga obrigado, Pai. Porque juntamente com Cristo, nós recebemos uma nova vida, uma nova perspectiva, um novo começo. Nós te damos glória por isso. Reconhecemos o tamanho da tua salvação em nossa vida. Mesmo inimigos de Deus, fomos amados por ti e reconciliados contigo por meio de Jesus Cristo. A nossa vida agora é tua, porque a vida que há em nós é a própria vida de Deus. Obrigado, Senhor. Estamos vivendo debaixo dessa nova aliança. Estamos vivendo debaixo desse novo testamento, o qual Cristo preparou para nós. E nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar. Obrigado, Ministério de Música. Essa canção é linda, gente. Sempre quando eles cantam essa canção, eu fico tocado mesmo por essas verdades que ela diz, né? E você, fica alegre em saber que Deus te amou, te alcançou? Mesmo quando você estava nem aí para Ele? Deus é bom. Diga, o meu Pai é bom. Ele é misericordioso também, sabia? Glória a Deus. Eu tenho uma palavra no meu coração. Nós poderíamos dar alguns títulos aqui a ela, mas deixa a palavra ser ministrada e eu creio que o Espírito Santo vai fazer essa função de personalizar essa mensagem exclusivamente para cada um que está aqui. Amém, irmãos? De acordo com aquilo que você precisa, de acordo com aquilo que Deus deseja comunicar ao teu espírito. A palavra é liberada de uma única forma, mas ela pode ser revelada pelo Espírito Santo de diversas formas, de acordo com cada coração. Amém, irmãos? Deus consegue vir ao nosso nível. Deus consegue nos alcançar onde estamos com a sua palavra. Seja aquele que está começando, seja aquele que já esteja no meio do caminho, seja aquele que está prestes a completar a sua carreira e guardar a fé. A mesma palavra tem esse poder de comunicar verdades que nós precisamos ouvir. Amém? Glória a Deus. Eu já orei para esse culto, então eu vou direto para a palavra. Eu queria antes te fazer uma pergunta. Eu sei que é um livro ou uma história bíblica, né? Um contexto bíblico conhecido, o qual eu vou falar aqui, de uma pessoa bem conhecida, pelo menos na nossa igreja aqui, Verbo da Vida. Todas as nossas crianças já ouviram falar sobre essa história. Mas eu queria saber se alguém aqui tem alguma lembrança sobre a história de Jonas. Jonas. Levanta sua mão quem já ouviu falar sobre Jonas. Seja pouco, seja muito, profundo, raso. Quem já ouviu falar sobre Jonas aqui? Glória a Deus. É um livro que está no Velho Testamento. Ele é conhecido como um profeta, um dos profetas da Antiga Aliança. Amém, irmãos? E tem algo que chama muita atenção no contexto da vida de Jonas, que é bem impactante a experiência que ele teve. Quem
ouve falar sobre Jonas, eu vou contar de 1 a 3, você vai falar a primeira coisa que você lembra sem pensar. Quando você ouve falar sobre Jonas, qual é a primeira coisa que você lembra? Vai. O grande peixe. Quem mais falou peixe aí? Baleia. Um grande peixe. Amém? É a primeira coisa que nós lembramos. Amém, irmãos? É comum, porque é o que chama mais atenção. Não faz sentido para nós, em um olhar natural e racional, um grande peixe engolir o homem. E esse homem ficar dentro desse peixe por quanto tempo? 3 dias e 3 noites, né? E esse peixe levar esse profeta até onde Deus havia mandado ele ir, mas ele não quis. Amém, irmãos? Então, é a primeira coisa que nós lembramos. É do peixe, é da embarcação onde ele estava, sim ou não? Lembramos que ele estava indo para uma cidade chamada Tarsis. Amém? Essa cidade tem um significado, um lugar onde Deus ainda não foi revelado ou conhecido. Então, ele achava que Deus não iria encontrá-lo lá. Mas Deus que criou Tarsis, né? Glória a Deus. Porém, irmãos, eu queria falar com vocês algumas coisas que vai além dessas primeiras lembranças que temos sobre Jonas. Eu quero ver com você, com base bíblica, algumas coisas que são mais importantes do que esse peixe. Coisas que vão falar mais ao nosso coração e vão dar mais sentido à nossa vida de fé e obediência à palavra do que simplesmente lembrar de uma baleia, um grande peixe, um navio bem grande. Enfim, a Bíblia vai nos mostrar no Novo Testamento, na verdade, ali nos 3 primeiros evangelhos, com exceção do evangelho de João, mas no evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos encontrar esses homens relatando um dos discursos de Jesus, falando sobre Jonas. E são poucos textos que falam sobre Jonas no Novo Testamento, até porque o que ele viveu foi no Velho Testamento, ok, irmãos? Mas Jesus considerou a mensagem que nós encontramos nos relatos de Jonas no Velho Testamento algo importante para ele ter como fundamento daquilo que ele estava fazendo. Pega comigo. Então Jesus considerou o caso de Jonas importante. Na verdade, Jesus o coloca como um contraponto entre ele, uma distinção entre ele e Jonas. Ele faz alguns paralelos, ele faz algumas comparações. Ok, querido? Agora, você concorda comigo que se o Mestre Jesus Cristo trata sobre Jonas no Novo Testamento, isso é importante para nós? Então nós vamos encontrar em 3 textos, lá em Mateus capítulo 12, vamos ver isso também em Mateus capítulo 16 e vamos ver em Lucas capítulo 11. São os 3 textos que vamos analisar aqui. Amém, irmãos? Agora, todas as vezes que os evangelhos faz menção de Jonas, relatando o que Jesus disse sobre Jonas, Jesus está falando de um sinal do profeta Jonas. Jesus, ele não fala da baleia de forma prioritária, né, dando prioridade à baleia, ao barco, aquela experiência que ele teve, mas Jesus, ele faz um resumo da vida de Jonas e nos 3 relatos que nós encontramos nos evangelhos, Jesus está apontando para o sinal do profeta Jonas. O sinal que a vida de Jonas estava dando para a humanidade e agora Jesus dando continuidade àquilo. Em ambas as situações, nós também vamos deparar com uma geração muito parecida. Na época de Jonas, a Bíblia relata que o cenário daquela geração era perversidade e adultério. Era uma geração perversa, era uma geração adúltera. Amém, irmãos? Quando Jesus se manifesta e se revela ao homem em seu ministério terreno, nós vemos que a geração em que Jesus estava vivendo, quando os evangelhos foram relatados, era parecidíssima com a que Jonas estava também vivendo. Na verdade, Deus levanta Jonas para ir até uma cidade chamada Nínive. E se você for analisar melhor um pouco o contexto histórico, havia a cidade de Nínive e a grande Nínive. Amém, irmãos? A cidade de Nínive, propriamente dita, havia 36
mil habitantes, se eu não me engano, mas a grande Nínive, juntando todas as outras pequenas cidades que faziam parte da região da grande Nínive, eram 120 mil habitantes. E a Bíblia diz que aquela região da grande Nínive havia uma geração adúltera e havia uma geração perversa. E Jesus agora, em seu ministério, quando ele olha para Jonas e olha para a geração em que ele está vivendo, ele vê as mesmas coisas. E aí ele começa a falar sobre esse sinal. Eu quero ler o primeiro texto que está lá em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 38. Eu vou ler na NVT, praticamente todos os textos. Mateus capítulo 12, versículo 38, diz assim: alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Jesus estava aqui se apresentando como o enviado de Deus, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, amém, irmãos? O Salvador do mundo. Então, os mestres da lei, os fariseus, estavam curiosos. Se você é isso mesmo, nos dê um sinal. Mas que sinal é esse que eles queriam, diante de tantos sinais que Jesus já havia dado, referente às profecias que se referiam a ele mesmo? Todo o cumprimento das profecias Jesus estava fazendo. A Bíblia diz, se você ler o livro do profeta Isaías, você vai ver que é o profeta mais messiânico do Velho Testamento. A maioria das profecias de Isaías estava apontando para Cristo. E nos 3 anos e meio, na verdade, de toda a trajetória de Jesus, desde o seu nascimento na manjedoura até o seu dia da crucificação e ressurreição, foi mencionado pelo profeta Isaías. E Jesus teve essa trajetória de vida terrena de 33 anos aproximadamente, cumprindo e dando todos os sinais que as profecias falavam sobre ele. E ainda assim, esse povo queria um sinal. Me parece que eles conseguiram levar Jesus ao ápice do seu domínio próprio. Amém, irmãos? O que mais? É como se Jesus estivesse falando: o que mais vocês querem ver? Transformar água em vinho não foi suficiente? Dar vista aos cegos não foi suficiente? Curar os leprosos não foi suficiente? Fazer o paralítico andar não foi suficiente? Ressuscitar Lázaro depois de 4 dias morto não é suficiente? O que mais vocês querem que eu faça? Eu não vou fazer mais nada. Era mais ou menos esse o tom que Jesus estava conversando com aquela turma alma cebosa. E ele diz: não vou dar mais sinal. Vocês já estão cheios de sinais. As pessoas tocam em mim e são curadas. Então, me mostra um sinal com essa autoridade. Mas esses mesmos que pediram um sinal para que Jesus provasse a sua autoridade no mundo espiritual e tudo mais, foram os mesmos que reconheceram em uma pregação de Jesus, dizendo: quem é este que fala com tanta autoridade? A fala de Jesus saía com vida e virtude. Ele já falava com autoridade, os passos dele eram cheios de autoridade. Os demônios, quando estavam oprimindo, maltratando aquele rapaz ao ponto de perder até a sua identidade, onde ninguém diz o nome dele, mas rotula ele pelo que ele estava vivendo, o endemoniado de Gadara, ou gadareno, endemoniado gadareno. Aquele homem tinha nome, mas o diabo destruiu a identidade dele. E os espíritos que estavam lá oprimindo aquele jovem, quando viram Jesus se aproximar de longe, os demônios reconheceram: porque vieste antes do tempo para nos atormentar. Enquanto alguns hoje estão correndo dos endemoniados, antigamente os demônios que corriam de Jesus. Amém. Então ele não precisava mostrar mais nenhum sinal. Você concorda ou não? Mas ele lembra do profeta Jonas. Ele diz no versículo 39, Jesus, porém, respondeu: vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Versículo 40. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. 41. No dia do juízo,
os habitantes de Nínive se levantarão. Ou seja, Jesus começa a apontar para um tempo futuro, no dia do juízo. No dia onde tudo isso vai ser julgado. Os habitantes de Nínive, no tempo de Jonas, um tempo anterior a esse que eu estou dizendo agora para vocês, eles se levantarão contra esta geração e a condenarão. Por quê? Pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Ele falou assim, olha, eu não vou dar sinal, a não ser o do profeta Jonas. E no dia do juízo, lá na frente, em um tempo determinado por Deus, na eternidade, esse povo de Nínive que estava adulterando, esse povo que era perverso, ao ouvir a palavra de juízo do profeta Jonas, todos eles se arrependeram e mudaram a sua maneira de viver. Agora, está aqui diante de vocês aquele que é maior que Jonas. Aquele que não só criou a baleia que o engoliu, mas aquele que também criou o próprio profeta. Esse que está diante de vocês é maior do que ele. E não está sendo suficiente para vocês. Tem alguém aí, irmão? 42. A rainha de Sabá, isso é Jesus falando, gente, também se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão e vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Jesus começa a trazer personagens bíblicos, pessoas que era de fácil lembrança para aquele povo, para aquela geração. Eles sabiam quem era Jonas. Eles conheciam a história da rainha de Sabá. Amém, irmãos? E ele começa a fazer menção de pessoas conhecidas. E ele fala que vai chegar um dia que essas pessoas que viviam em trevas, que viviam no erro, mas ouviram a palavra de correção, se arrependeram, essas mesmas pessoas vão julgar. Rapaz, como é que vocês são tão tongos? Que bastou o profeta Jonas falar que a gente ia tudo colher o resultado do nosso pecado e a gente se arrependeu, fizemos jejum, vestimos pano de saco, nos cobrimos de cinza, nos arrependemos, toda a cidade, até os animais a gente botou para jejuar. E vocês, vendo tudo que Jesus fez, não foi suficiente, mas são tongos. Você está aqui, querido? O segundo texto que nós vemos só são 3. É Mateus capítulo 16. Acabamos de ver aqui Mateus capítulo 12. Passamos agora 4 capítulos, vamos para o 16. Mateus 16, versículo do 1 ao 4. A Bíblia diz assim, os fariseus está falando sobre a mesma situação que acabamos de ver, só que com outra linguagem. Amém, irmãos? Uma outra ótica. Cada evangelho é analisado de uma ótica diferente. Amém, irmãos? E aqui, ainda em Mateus, ele diz assim, os fariseus, versículo 1 do capítulo 16, os fariseus e saduceus vieram por Jesus à prova, exigindo que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu, vocês conhecem o ditado? Vocês conhecem o ditado? Céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Nesse episódio, Jesus nem quis dizer o que aconteceu com Jonas. Vai estudar, procura saber o que foi com Jonas. Se você está esquecido, vai lá, volta lá nos livros dos profetas, vai procurar, vai lembrar. Jesus sabia que eles lembravam. Bom entender, como é que é? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Me parece que no capítulo 12, Jesus estava com mais paciência.
No capítulo 16, ele já falou, só Jonas, se vira para entender. Agora, vocês percebem que existe uma repetição de um comportamento de alguém que está em perversidade e em pecado, que sempre precisa de um sinal? Pessoas que estão em fé não precisam mais de sinais. A palavra para eles é suficiente. Se Deus falou que eu sou, eu sou. Se Ele falou que eu tenho, eu tenho. Se Ele falou que eu posso, eu posso. Mas aqueles que estão vivendo com um pé dentro e outro fora, aqueles que uma hora funciona, outra hora não quer mais, uma hora busca, outra hora larga, uma hora se abraça, outra hora deixa, esses vão o tempo todo pedir um sinal. Se eu me arrepiar, se Deus usar alguém, se acontecer isso ou aquilo na minha vida, Isso é criancice espiritual, irmão. Vou dizer de novo. Isso é a primeira infância espiritual. Existe um tempo que isso vai ficar tranquilo. É bom. Está tudo certo. Deus consegue nos alcançar. Mas será que não é tempo de desenvolvermos uma maturidade maior ao ponto de que não precisamos mais de nenhum sinal? A palavra e o que já foi dito por ela já é suficiente para nós? Ou ainda estamos aguardando sentir alguma coisa? Tem pessoas que estão acreditando mais em seus sentimentos do que o que a Bíblia diz. Onde a Bíblia diz que é ela que transforma a nossa maneira de pensar, logo, se a minha maneira de pensar é transformada, os meus sentimentos são afetados por essa nova maneira. E estamos dando mais crédito ao natural do que ao espiritual. Mas glória a Deus pela palavra, que nos traz esse crescimento. Pedem um sinal, porque são uma geração perversa e adúltera. Versículo 4. Mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Em Lucas, o último texto que Jesus está fazendo menção, na verdade, vamos por esse caminho até que eu explique os pormenores, eu vou perder muito tempo com isso. Mas vamos pegar aqui a base central disso. Lucas 11, 29 e 32. Lucas 11, 29 ao 32, se referindo ao profeta Jonas, a Bíblia diz assim: enquanto a multidão se apertava contra Jesus, ele disse: esta geração perversa insiste que eu lhe mostre um sinal. Você percebe de novo? Mas o único sinal que lhes darei será o de Jonas. Versículo 30. O que aconteceu com ele foi um sinal para o povo de Nínive. O que acontecer com o Filho do Homem será um sinal para esta geração. 31. A rainha de Sabá se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. 32. Os habitantes de Nínive também se levantarão contra esta geração no dia do juízo e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Amém, irmãos? E aqui nós fechamos esses 3 textos que encontramos nas falas de Jesus a respeito de Jonas. É pouca coisa, mas o suficiente para entender que Jesus está fazendo um paralelo aqui. Jesus está fazendo uma comparação aqui. Então nós vamos perceber nesses textos muita semelhança entre Jonas e Jesus. Sim ou não? Mas não podemos esquecer que mesmo que haja semelhanças entre Jonas e Jesus, Jesus é maior que Jonas. Primeira semelhança que podemos ver entre Jonas e Jesus. Jonas e Jesus chamam o povo ao arrependimento, sim ou não? Quando Jonas chega lá em Nínive, uma cidade pecadora, distante de Deus, fica comigo, ele diz
ao povo para se arrepender. Da mesma forma, Jesus, já tendo o seu caminho preparado pelo que o antecedeu, o João Batista, a mensagem de João Batista é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém, irmãos? E Jesus veio, João Batista veio apregoar arrependimento. Quando Jesus se manifestou, da mesma forma. Então existe uma semelhança clara entre Jonas e Jesus em seu discurso. Porém, um estava apontando para aquilo que haveria de ser e outro estava cumprindo aquilo que havia sido dito. Amém, irmãos? Um estava dando a voz e o outro o cumprimento. Mas o povo que só ouviu a mensagem se arrependeu. O povo que viu a mensagem se cumprindo, pedia sinal. A outra semelhança, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, Jesus, ele ficaria, já ficou, mas nesse contexto que estamos dizendo, quero voltar para aquele momento lá. Vamos falar no tempo presente ou no tempo futuro. Jesus ficará, ou ficaria também 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso está lá em Mateus 12, versículo 40, que acabamos de ler, foi o primeiro texto que lemos. É semelhante ou não? Sim ou não, gente? A terceira semelhança é que as atividades de Jonas e de Jesus resultaram, a mensagem de Jonas e de Jesus, aquilo que foi apregoado por Jonas e por Jesus resultaram em gentios arrependidos e sendo salvos. A cidade ou o conjunto de pequenas cidades da grande Nínive, aproximadamente, a Bíblia relata 120 mil pessoas se arrependeram. Da mesma forma, muitos se arrependeram com a mensagem de Jesus. É semelhante ou não? Quarta semelhança, tanto Jonas quanto Jesus se sacrificaram para salvar os outros. É semelhante ou não? Vou te provar que é semelhante. É bem verdade que no primeiro momento não foi um sacrifício, pensando em Nínive, que Jonas ofereceu. Quando ele decide pedir para ser jogado para fora da embarcação, amém, irmãos? Ele se sacrifica pelo povo da embarcação. Amém, irmãos? Ele diz: me joga, porque se eu ficar aqui vai todo mundo morrer. Para vocês não morrerem, me joga. O problema sou eu. Amém, irmãos? Ou o problema deixa de ser problema, ou quem está do lado vai morrer. Vou dizer de novo. Ou você conserta a sua vida, eu conserto a minha vida. Caso contrário, quem está à nossa volta vai sofrer dano. Amém, irmãos? Mas Jonas conseguiu se sacrificar pela embarcação, mas continuou sério em desobedecer a palavra do Senhor de ir a Nínive. Ele se sacrifica por uma embarcação e também oferece um sacrifício pela sua própria desobediência. Eu prefiro morrer do que fazer aquele povo se arrepender. Você pode pensar, mas o que deu em Jonas? Por que ele estava com esse sentimento, com tanta raiva e ira pelo povo os ninivitas? Eu vou te explicar, irmão. O povo de Nínive era composto pela Síria. E a Síria era o temor dos israelitas. Amém, irmãos? A bola da vez de ser destruída pelos sírios era os israelitas. Então, Jonas, como um grande patriota, preferiu o seu patriotismo do que a obediência a Deus. Ele preferiu guardar, entre aspas, a sua nação, pensando que se não fosse para Nínive, Deus iria destruir os sírios por causa do pecado deles. Deus destruindo eles, o povo de Israel está guardado. Foi a mentalidade que ele teve. Amém, irmãos? Mas você há de convir comigo de que quando Deus quer fazer, ninguém pode parar.
ele manda recado para profeta entregar. Quem já ouviu essa canção? Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Ele manda recado para profeta entregar. Você quer descer a água? Eu não sei muito. Mas é uma... Estou fazendo um trocadilho só para brincar um pouco, gente. Esquece que é brincadeira, esquece. Foi sem graça. Mas pensa comigo. Não seria Jonas que ia impedir o agir de Deus? Amém, irmãos? Porque Deus não julgou, o próprio Deus, Filho, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, algo que ele deveria se apegar, antes se humilhou e se entregou por nós. Se fosse necessário, Jesus iria descer naquele momento, irmão. Amém? Ou ele iria levantar outro. Amém, querido? Mas Jonas estava lá, patriota toda a vida, endeusando o seu patriotismo e a sua nação acima de Deus. E sabia que na nossa vida é assim? Deus nos dá uma ordem, Deus nos dá uma direção, nos faz um chamado e a gente fica negociando. E não queremos obedecer o que Deus nos manda fazer. Preferimos sofrer. Preferimos voltar atrás do que entrar naquilo que Deus tem nos chamado. Como estamos nos posicionando diante daquilo que Deus nos chamou a fazer, irmão? Pensa sobre isso. Mas Jonas estava lá, pulou na água, pensou, livrei a embarcação, de tabela, já livrei a minha nação. Porque o povo está em pecado, meu. Deus já me deu a ordem para apregoar juízo. Deus também já está cansado daquele povo. Entendeu? Então eu não vou falar porque eu conheço. Irmão, se você ler o texto de Jonas, você vai ver que ele foi proposital em tudo, até em desobedecer. Ele falou, eu conheço você, Deus. Eu sei que se eu apregoar juízo, ele se arrepender, o Senhor não mata. Como eu sei que o Senhor é bom, misericordioso, longânimo, eu vou dar mole para você? Amém, gente? Foi isso? Foi proposital. Você precisa ler os 4 capítulos de Jonas para você entender essas coisas. Mas foi isso que ele disse. Ele falou, eu sei, se eu apregoar juízo, o povo vai ouvir, vai temer, vai se arrepender, aí Deus, tá bom, meu filho, tá arrependido? Então vamos lá, vamos de novo. Amém, irmão? Deus é misericordioso, irmãos, não só na nova aliança. Deus ser misericordioso faz parte do seu caráter. Deus não passou a ter caráter depois que Jesus ressuscitou. Deus era um mau... Gente, estou só conversando, não estou dizendo que Deus é não. Só para você entender. Tem pessoas que podem pensar assim, Deus era um mau caráter até Jesus chegar. Quando Jesus se manifestou, ele passou a ser um bom caráter. Não, irmão, o caráter de Deus é antes da fundação do mundo. Ele era misericordioso... Vai-te embora. Ele era misericordioso antes de Jonas, com Jonas e depois de Jonas. Amém? Isso faz parte do seu caráter. Mas Jonas foi lá e fez aquilo que fez e você conhece um pouco a história. Agora, nós falamos sobre 4 semelhanças entre Jonas e Jesus. Você lembra? Porém, chegamos numa bifurcação ou numa encruzilhada. E nesse exato ponto é quando nós vamos conseguir identificar que eles não eram semelhantes em tudo. Havia uma coisa que distinguia um do outro. Uma postura, uma motivação que faz distinção entre Jonas e Jesus. Jesus, eu acho que poderia, estou só parafraseando, conversando com você, tentando entrar um pouco mais na história. Eu creio que Jesus, se quisesse, poderia dizer para Jonas, Jonas, a gente se parece muito, rapaz. Na verdade, você foi não é um sinal que eu queria dizer, uma prefiguração de mim. Você foi alguém que apontou para mim. Um símbolo de mim, daquilo que iria acontecer.
mas só tem uma diferença entre a gente. Só tem uma coisa que separa eu e você. Amém, irmãos? E eu quero falar sobre essa diferença. Pronto, agora chegamos na mensagem. A gente só estava preparando. Agora a gente chegou na mensagem. Só tem uma coisa, irmão, que vai fazer distinção entre nós que estamos em Cristo com aquele que não está em Cristo. A forma de vida de quem segue Jesus é diferente de quem segue Jonas. Eu quero ser seguidor de Jesus. Quem mais quer? Seguir o exemplo de Jonas não é bom. Há quem diga, mas ele se arrependeu. Foi. Vê se Deus é misericordioso ou não. Jonas pulou. Ele pulou para um suicídio, irmão. Estava em alto mar. Quem iria socorrê-lo lá? Ninguém. Ele iria morrer. Ele poderia nadar igual o Phelps. Mas uma hora os braços dele iam cansar, as pernas iam cansar, e ele ia afogar e ia morrer. Ele pulou para morrer. Mas Deus foi tão misericordioso que enviou um grande peixe para o engolir. Aí você pode se perguntar, mas por que demorou tanto para esse peixe jogar de volta Jonas na praia, na areia, na superfície, no lugar firme? Pois é, irmão, o bicho era tão ruim que mesmo dentro do ventre do peixe, levou 3 dias para eles clamar ao Senhor. A Bíblia diz que tinha coisas marinhas que... Eu esqueci o nome do que era. Algas marinhas que prenderam na cabeça dele. Aquele peixe comia, pelo amor de Deus. Então ele ficou num lugar nojento, sujo, horrível, dentro desse peixe. Primeiro dia. Eu fico pensando, rapaz, se fosse eu, acho que só de ver o peixe eu já me arrependia de todos os meus pecados. Eu me perdoar. Nunca mais eu faço isso, eu nunca mais eu te desobedeço. Mas ele foi engolido, ficou um dia. Irmão, para você ver o nível que ele estava de rebeldia. Nunca parou para pensar sobre isso, será? Pense sobre isso. Quantos dias, quantos meses, quantos anos Deus está esperando você dizer sim? Será que não está bom de ficar na barriga desse peixe? E ele ficou lá, primeiro dia, nada. E Deus só passeando com ele. O peixe só o primeiro Uber que existe. Uber aquático. Obrigado, amor. Passeando com ele. E Deus pensando, rapaz, o bichinho esse bicho aí passou 24 horas, irmão. Não, ele vai dormir, vai acordar no dia seguinte e vai se arrepender. Ele deve estar impactado, né? Ele deve estar em choque, ainda não percebeu, ele deve estar doido. Vou esperar ele se acalmar. Acordando no outro dia. Passa mais 48 horas. E nada, irmão. 72 horas ele ficou. Até que ele clamou. Ele clamou de dentro do ventre do peixe. Clamou ao Senhor. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor. Falou, tá bom, vai, entrega ele lá, onde ele não queria ir. Ele se arrependeu e clamou. Deus é misericordioso ou não? Tirou o homem das profundezas da terra. Isso é o sinal. Jonas, Jesus, semelhança, lembra? Jesus ficou 3 dias morto. Judas, da mesma forma, 3 dias e 3 noites lá no ventre da peixe. Não, pode levar ele agora para onde ele deveria ter ido, porque ele se arrependeu e eu perdoei. Minha misericórdia vai alcançar ele. Pronto. Ele vive toda essa experiência. Tem gente que basta um sonho com as coisas espirituais, ou uma visão, ou basta ver um endemoniado, que a pessoa fica crente na hora, né? O homem fica.
uma experiência dessa, tão impactante, ele vai lá, é colocado em Nínive, aí você pensa, pronto, agora deu certo. Voltou sua sobriedade. Deus expressou sua misericórdia mais uma vez com ele. Agora ele vai entregar a palavra com muito carinho e muito amor. Mas pelo contrário, nós vamos falar sobre a distinção de Jonas e Jesus. Em Jonas havia uma postura e uma motivação de desobediência, raiva, ira, falta de misericórdia. E se você for estudar bem tudo que ele falou, o que ele fez, você vai encontrar vários outros adjetivos que demonstram o quanto o coração de Jonas estava distante de Deus. E isso também nos ensina que é possível fazer o que Deus manda, mas sem o coração estar envolvido. Porque ele foi em Nínive. Ele apregoou lá juízo. Ele fez tudo que Deus mandou ele fazer. Sim ou não? Se não sabe bem, vai ler direitinho, você vai ver lá. Ele fez tudo. Ele falou tudo que Deus mandou falar. Mas ele falou cheio de raiva, de ira, decepcionado com Deus, amargurado. Eu não suporto, mas eu não acredito que eu estou aqui falando sobre isso para esse povo miserável. Eu queria mesmo era que todos eles morressem. Mas eu tentei tirar minha vida, Deus não deixou. Então vou falar aqui. Ele viu o povo se arrependendo, toda a cidade se arrependendo, mas ficou irado. A motivação errada sempre vai nos afastar de Deus, mesmo quando estamos fazendo o que Deus mandou. Ah, irmão, se você não pegou isso, pegue. Porque nem tudo que brilha é ouro. Nem todo mundo que está fazendo a obra está com o coração certo. Por um tempo, Deus pode permitir nós fazermos o que Ele nos manda com o coração errado. Mas se não mudarmos, o nosso fim está prestes a chegar. É possível estar aqui no púlpito, pregando, falando de Deus, sendo usado por Deus por um momento, mas o coração totalmente distante do Senhor. Como você está fazendo o que Deus te mandou fazer? Tem pessoas que pensam, não, eu estou dando muito dinheiro para a obra de Deus. E acha que está fazendo muita coisa. Mas eu quero te lembrar do texto que Jesus estava lá observando as ofertas e fala que os ricos deram muito, mas muito, deram muito do que lhe sobrava. Contudo, uma mulher pobre deu tudo o que possuía. Muito. Nada. 2 pequenas moedas. Agora você pensa que aquele recurso grande que foi depositado não teve valor para o andamento do reino de Deus? Sim. Foi investido na obra? Sim. A igreja foi beneficiada? Sim. A obra do Senhor se estendeu? Sim. Mas quem deu aquela oferta não sobrou nada para ele. Amém, irmão? Ele não conseguiu usufruir de nada. É igual Jonas. Pregou a palavra? Pregou. Anunciou a profecia que Deus mandou falar? Falou. Apregoou o juízo? Sim. Obedeceu? Obedeceu. Ele foi. O povo se arrependeu e se converteu? Sim. O resultado na vida do povo teve? Teve. O povo foi beneficiado? Foi. E Jonas não ganhou nada. Como estamos fazendo a obra de Deus? Como temos servido ao Senhor? Com que coração estamos cumprindo o que Deus nos mandou fazer? Porque é possível fazer o que Deus nos manda, mas com o coração errado. E o coração errado, irmãos, você não vai ter proveito nenhum para você. Você está entendendo a mensagem, gente? Pense sobre isso. Por que eu congrego? Por que eu sirvo na minha igreja local? Por que eu estou fazendo isso que Deus me mandou fazer? Com que coração eu estou fazendo? Ou eu estou fazendo isso, mas por dentro a ira, a raiva, falta de perdão, não existe amor envolvido.
Amém, irmãos? E quando a nossa motivação é errada, isso sempre vai nos afastar de Deus, ao ponto da nossa vida ir descendo a ladeira cada vez mais rápido e mais profundo. É questão de tempo. Amém? É por isso que algumas pessoas às vezes chegam para mim como pastor, né? Buscando orientação e conselho e perguntam, pastor, mas como é que pode fulano de tal vivendo aquela vida assim, 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 e Deus ainda usa ela? Por um tempo. Por misericórdia de alguém. Deus deixou Jonas fazer o que fez com o coração completamente errado por misericórdia do povo. Por um tempo é possível fazer a obra de Deus de qualquer jeito sem nada acontecer. Por um tempo. Mas por trás dessas camadas aparentes, é perceptível que estamos descendo uma ladeira e ficando cada vez mais longe, e descendo cada vez mais rápido, e ficando cada vez mais profundo. Amém, irmãos? Pode dizer amém, que é tudo bem. Dá uma risada aí para alguém aí, pelo amor de Deus, irmão. Ri para alguém aí, para a pessoa achar que tá tudo certo. Pode rir, irmão, pode rir. Fala assim, ó, Deus é misericordioso. Pronto. É desse jeito. E eu quero relatar para você rapidamente a trajetória de declínio de Jonas. Eu vou ler de forma corrida, tá, pessoal? Vamos rapidinho comigo aí. Jonas capítulo 1, versículo 3. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. A trajetória dele começa aqui. Deus chama ele, ele se aprontou, se posicionou. Bora Deus? Bora nada. Bora fugir. Amém? Comprou uma passagem para longe da vontade de Deus. Olha, ele começou a declinar. Versículo 5. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão, ficando cauterizado, insensível com o que Deus está falando. Irmão, se não mudarmos a nossa postura a tempo, iremos viver no erro sem perceber. Amém, gente? Iremos viver em uma conduta tão contrária a que Deus nos mandou e nos chamou, que iremos ficar cauterizados. E nem iremos ter mais sensibilidade. Vamos dormir no ponto, indo cada vez mais para longe da vontade de Deus. Versículo 15. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou, ele ficando cada vez mais distante. Ele estava diante de Deus, Deus falando com ele. Ele não quis ouvir. Pegou uma embarcação para outro lugar. O pau torando lá na embarcação, uma tempestade furiosa, e ele nem aí, dormindo, sem sensibilidade alguma mais, diante daquilo que Deus havia mandado ele fazer, cada vez mais distante. Como se não bastasse, agora nem no navio ele está. Ele foi jogado para fora da embarcação. Está agora em alto mar, cada vez mais distante. Capítulo 2, versículo 2, e disse: em minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra da terra da onde? Dos mortos, e tu me ouviste. Ou seja, ele chegou, irmãos, na terra dos mortos. Ele desceu tanto. Deixa eu te dizer, irmão, papo reto, sem arrodeio. Se você e eu não estamos obedecendo ao Senhor, as coisas não estão bem. Não se iluda. Não faça cara de selfie de Instagram ou Facebook.
aparentando que está tudo bem. Não está nada bem. Se você já sabe o que Deus quer da tua vida, se você já sabe o que Deus mandou você fazer e você está resistindo à vontade de Deus, não está nada bem. Se você não sabia disso, se ninguém te falou isso, saiba agora e ouça agora. Não está bem se você está em desobediência. Amém, irmão? E eu vou encerrar lendo Jonas, capítulo 4. Último capítulo de Jonas. Tomara que você não fique escandalizado, mas só peque o que é bom e não siga o exemplo de Jonas. Versículo 1 de Jonas 4. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo, fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. É bonzinho demais, mas é muito bobo. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. 3. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. Que modo? Ver a misericórdia de Deus alcançando o perdido. Não ficando feliz em Deus alcançando a pessoa, porque essa pessoa já fez mal contra mim, contra a minha nação, eu já rotulei, ela não merece. Quem é você na fila do pão para achar quem Deus deve perdoar ou não? Amém, irmão? De olhar, tem gente que consegue, né, chorar com os que choram, mas se alegrar com quem se alegra, precisa ser mais forte. Porque começa a fazer, poxa, conseguiu, né? Há tanto tempo que eu estou orando sobre isso. Pô, chegou agora, olha só onde já está. Já estou aqui faz tempo. E aí Jonas falou, eu prefiro morrer, prefiro a morte, do que ver o teu agir na vida das pessoas, a transformação na vida delas, a mudança na vida delas. Parece até que você não sabe quem é essa pessoa. Oh, glória. O Senhor respondeu, você acha certo ficar tão irado assim, macho? Amém, irmão? Então Jonas foi até um lugar, nem respondeu, olha que bicho abusado. Deus fez uma pergunta para ele, você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O bicho estava crendo na desgraça. Deus falou com ele, cara, precisa disso tudo? Por que ficar irado? Vou nem responder. Versículo 6. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta. Olha Deus trabalhando. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. Esse bicho era doido, gente. Agora, ele ficou muito grato pela planta. Versículo 7. No dia seguinte, porém, isso é Deus tratando com ele. No dia seguinte, um dia ele fica grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta, que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um ventinho leste, quente, soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Tinha problema emocional esse menino. É bipolar, né? Para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Aí Deus faz a segunda pergunta a Jonas. Você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Você acha certo ficar irado porque eu perdoei os ninivitas? Você acha certo ficar irado por causa da planta? Jonas respondeu, sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Versículo 10, então o Senhor disse, você tem compaixão de uma planta,
embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse, porque quem fez foi eu. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade, enquanto você tem compaixão de uma planta que tu não fez nada por ela, eu que fiz ela crescer e murchar? Eu não posso ter compaixão pela 120 mil pessoas? Está aqui, irmão? Fala, Deus. Fala, Deus. Meu Deus do céu. Agora, olha a diferença de Jesus. A motivação e o coração de Jesus, você consegue ver em suas atitudes o reflexo do amor, da misericórdia, da entrega, do perdão, da compaixão. Poderíamos dizer tantas coisas que podemos identificar em Cristo diferente do que percebemos na vida de Jonas. O primeiro texto que eu quero ler falando sobre Jesus é 1 João 4,19. 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Efésios 2, 4 e 5 diz, Efésios 2, 4 e 5 diz, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Deus é rico em misericórdia e nos amou tanto. Isso está totalmente linkado a João 3,16. Deus amou muito de tal maneira, nos amou tanto. Deus amou muito de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João, último texto, capítulo 4, versículo 11. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Ou seja, quando nós amamos o nosso próximo como dele fomos amados, por Deus fomos amados, iremos chegar ao ápice do amor. Iremos atingir o nível de plenitude do amor de Deus. Agora, isso pode se referir a pessoas, sim, o paralelo que estamos fazendo aqui entre Jonas e os ninivitas e Jesus e a raça humana perdida em pecado. Mas isso também nós podemos fazer um paralelo com as nossas atitudes na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho. Amém, irmãos? Jesus ou Jonas? Te fiz uma pergunta. Jesus ou Jonas? Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. É ela quem ilumina o nosso homem interior, o nosso espírito essa noite foi iluminado por tua palavra. É do nosso espírito de onde procede as fontes da vida. E ali foi depositada a tua palavra, Pai. A tua palavra, a semente da palavra de Deus foi depositada no bom depósito do nosso coração. E eu creio que essa palavra não voltará vazia. Mas ela nos fará, Senhor, pensar e refletir em como temos vivido, como temos servido ao Senhor, como temos feito a tua vontade. Seja em atitudes, seja em palavras, em decisões e escolhas na nossa vida. Mas eu oro, Pai, para que essa palavra não volte vazia, mas cumpra aquilo pelo qual ela está sendo
ensinada a nós, revelada a nós, trazidas a nós, Pai. Eu declaro os meus irmãos e irmãs, aqueles que estão aqui, aqueles que estão online, aqueles que irão ouvir essa palavra em algum momento. Eu declaro todos nós crescendo, Pai, no conhecimento da Tua palavra, não só na teoria, mas na prática, vivendo aquilo que a Tua palavra diz, Pai. Em nome de Jesus, que essa noite seja um divisor de águas, Pai. Antes de hoje, estávamos agindo de determinada forma, mas a partir de hoje, iremos nos reposicionar diante de tudo aquilo que o Senhor nos falou. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amo vocês, gente.